Bom dia a todos. Inicialmente, eu gostaria de agradecer pelo convite, dizer que realmente é um prazer participar desse encontro. E, na verdade, gostaria de cumprimentar a todos, especialmente meus colegas lá do CAD, doutor Gilvandro, nosso procurador-geral, doutor Marcos Paulo, que nos abandonou, de certa forma, e deixou tantas saudades. Bem, o tema de hoje diz respeito ao controle do ato de concentração e certamente foi nesse aspecto aquele em que a nova lei, portanto, a Lei 2.529, ela mais se modificou. É claro que são vários os aspectos, várias as questões interessantes, mas, considerando o tempo, eu gostaria de me concentrar aqui em 4 questões fundamentais. Primeiramente, a própria adoção do controle prévio, alguns dos problemas e das soluções inerentes a essa nova modalidade de controle. Gostaria também de falar da questão da própria definição do que vem a ser o ato de concentração, que é também um dos desafios colocados pela nova lei. Vou falar também sobre os parâmetros objetivos de notificação e, por fim, tentar trazer aqui algumas discussões sobre alguns dos pressupostos para aprovação do ato de concentração. Iniciando, então, pela questão do controle prévio. Todos nós sabemos que, na legislação anterior, o controle se dava a posteriori, ou seja, as partes elas efetuavam a sua operação de concentração, notificavam o CAD no prazo de 15 dias úteis, porém, elas poderiam, desde já, por meio do seu ato, obter os efeitos daquele ato. Essa notificação, portanto, feita ao CAD, ela não suspendia a eficácia da operação, ela não impedia a consumação de qualquer desses efeitos. É claro que, excepcionalmente, haveria possibilidade de evitar essa consumação. O próprio sistema dispunha de alguns instrumentos, as cautelares, os chamados APROS, Acordos de Preservação da Reversibilidade da Operação, mas, na verdade, eram situações excepcionais que estavam sujeitas a pressupostos próprios, que criavam também incidentes processuais, que também traziam em si inúmeras dificuldades, porque, de fato, a regra geral era de que a operação ela poderia se consumar desde já. E é claro que isso gerava alguns sérios problemas no âmbito do controle desses atos. É claro que todos nós sabemos que o controle das concentrações ele tem uma função que é principalmente preventiva. E é claro que se esse controle é a posteriori, na prática, eventuais efeitos anticoncorrenciais, efeitos deletérios daquela operação, já começavam a se produzir desde já e, em princípio, poderiam ser mantidos até apreciação pelo CAD. Todos nós também sabemos que aquele prazo de 60 dias para o julgamento dos atos de concentração, muitas vezes acabava se estendendo em razão das inúmeras suspensões que ocorriam, muitas vezes para efeitos de instrução, de coleta de informações, estudos e análises, de forma que o tempo no qual a permanência daqueles efeitos poderia persistir, podia muitas vezes se aproximar de 1 ano, muitas vezes até ultrapassar o prazo de 1 ano. Havia também um outro problema, quer dizer, o CAD, diante de uma operação cujos efeitos já estavam consumados há um tempo razoável, na hipótese de entender que aquela operação teria que ser rejeitada, ainda tinha que lidar com os efeitos temporais daquela operação. A lei passada, inclusive, dizia... Eu me refiro aqui ao artigo 54, parágrafo 9º, que na hipótese, então, de reprovação, o CAD determinaria as providências cabíveis no sentido de que aqueles efeitos fossem desconstituídos total ou parcialmente. Mas todos nós sabemos dessas dificuldades. Voltar para trás, anular, portanto, fatos que já foram praticados, ainda mais na realidade empresarial, que envolve terceiros de boa-fé, envolve um sem número de relações contratuais e não contratuais, isso, obviamente, não era uma tarefa das mais simples. E talvez isso até explique o pouco número de reprovações totais na história do CAD, principalmente, estou me referindo aqui no momento aí de eficácia da Lei 8.884. Eu peguei até as estatísticas desses números e realmente eles são muito baixos. Em 2004, uma operação foi rejeitada totalmente. Em 2005, 2006, 2007, nenhuma. 2008, uma. 2009, uma. 2010, uma.
2011, nenhuma, 2012, 3, 2013, 2. Espero que essa estatística de 2013 esteja atualizada. Enfim, claro que me refiro aqui a atos que foram apresentados sob a égide da lei anterior, ainda que julgados em 2012 e 2013. Isso mostra claramente a dificuldade de lidar com esse problema de efeitos já consumados, de forma que, em muitos casos, era mais adequado para a autoridade antitruste aprovar o ato mediante a imposição de restrições bastante severas para contornar, então, aqueles problemas anticoncorrenciais. E, além desses dois problemas, ainda havia, é claro, uma falta de incentivo para a cooperação entre as partes. Muitas vezes, a autoridade concorrencial tinha que solicitar a mesma informação, o mesmo documento por diversas vezes, até que ela tivesse acesso àquele tipo de informação. Muitas vezes as próprias partes talvez procuravam trabalhar um pouco com essa ideia do fato consumado, talvez já sabendo que quanto mais tempo o ato estivesse, portanto, produzindo efeitos, maiores seriam as dificuldades para uma rejeição total por parte da autoridade antitruste. De forma que a adoção do controle prévio, tal como foi feita pela atual lei, ela se mostra, ao meu ver, sem dúvida nenhuma, uma grande conquista dessa atual legislação. Ela procura contornar todos esses problemas que eu acabei de expor. E a lei, nesse ponto, ela é extremamente clara. Agora, a aprovação pelo CAD é condição suspensiva dessas operações, ou seja, elas não podem ter efeitos antes de serem aprovadas pelo CAD. A lei é, inclusive, muito severa em relação à hipótese na qual haja consumação dessas operações, portanto, haja produção de efeitos antes da aprovação pelo CAD. O parágrafo 3º do artigo 88 da nova lei, por exemplo, diz que nessas hipóteses, além de multa, que pode chegar a um valor bastante expressivo, 60 milhões de reais, ainda pode haver abertura de processo administrativo e também a declaração de nulidade dessas operações. E isso acaba sendo um consectário lógico da própria adoção desse controle prévio. É claro, e nesse ponto me parece que o legislador foi muito feliz por também admitir, diante de um controle que tem esse tipo de estruturação, excepcionalmente a produção antecipada desses efeitos. Então, o artigo 59, parágrafo 1º da lei, dispõe sobre essa possibilidade, que obviamente só poderá ser autorizada pelo CAD, desde que vislumbre, então, a inexistência de efeitos anticoncorrenciais e sempre, e em qualquer caso, desde que haja possibilidade da reversibilidade dessa operação. Então, vejam que esse atual modelo, além de superar todos aqueles problemas já mencionados, ele certamente que também é um grande estímulo à cooperação. Hoje, na prática, nós temos visto que as partes são as maiores interessadas em oferecer desde já a documentação completa, até porque o prazo de análise, se houver emenda, só começará da emenda. Elas também têm todos os estímulos diante de indagações, de pedidos e requisições da autoridade antitruste, de oferecer essa documentação completa e o mais rápido possível, porque elas sabem que elas terão um benefício concreto, ou seja, a agilidade, ela beneficia as duas partes, tanto a autoridade antitruste como também as próprias empresas interessadas. Agora, é claro que, se o controle prévio ele traz inúmeras vantagens, ele resolve inúmeros problemas do sistema anterior, ele também traz as suas dificuldades. É inequívoco que ele aumenta os custos de transação desses atos de concentração. A lei prevê que o CAD tem um prazo de 240 dias para analisar esses atos. Não é um prazo que podemos considerar pequeno. É claro que o horizonte da lei, ao prever um prazo como esse, é o de uma operação extremamente complexa e que requeira uma análise mais pormenorizada. Exatamente por isso que se coloca um prazo dessa envergadura. Mas é claro que esse mesmo prazo, se aplicado a operações mais simples, operações que não despertem tantas preocupações anticoncorrenciais, certamente que pode se mostrar, em muitos casos, desarrazoado. Vejam, inclusive, que há, além desse prazo inicial,
inclusive possibilidade de prorrogação, tanto por iniciativa das partes, essa hipótese aí não traria tantos problemas, são as próprias partes que estão solicitando, mas por iniciativa do próprio CAD, caso em que esse prazo poderia, então, ter um acréscimo de 90 dias, o que chegaria, então, a 330 dias. Esse prazo, ao meu ver, levando em consideração que ele tem como a sua preocupação principal essas operações mais complexas, essas operações mais difíceis, ele não é um prazo por si só desarrazoado. Até porque a consequência lógica do sistema, embora haja aí alguma controvérsia sobre esse ponto, é de que, fim do prazo, a aprovação por decurso de prazo. Então, esse prazo, portanto, não é por si só de todo desarrazoado, até porque esse é um prazo linear. Então, muitas vezes, nós temos visto algumas críticas à lei no que se refere ao prazo, algumas comparações com prazos de outros países, sem muitas vezes percebermos que nesses outros países os critérios de contagem são distintos, há questões e coisas que são decididas antes do início da contagem, as suspensões, enquanto que, no caso da lei brasileira, esse prazo é um prazo linear e que não admite nenhuma suspensão. Mas é claro, e aí eu volto ao meu ponto inicial, é claro que é um prazo longo quando estamos diante de operações simples, de operações que exigiriam, de fato, uma grande celeridade. E daí porque nós não temos nenhuma dúvida que para esse sistema funcionar correta e adequadamente, ele precisa ter um sistema eficiente de triagem que possibilite identificar esses casos mais simples e submeter esses casos mais simples a uma tramitação mais ágil e mais célere. E, felizmente, isso vem acontecendo. Não é sem razão que operações simples, operações submetidas a procedimento sumário, têm sido aprovadas no CAD num prazo médio aí de 18 dias, o que é considerado um prazo muito bom, mesmo se comparado aí às melhores práticas internacionais. Parte do êxito em conseguir tratar dessa questão com a devida celeridade vem também de algumas modificações. Vem de algumas modificações estruturais que, ao meu ver, também foram muito adequadas, trazidas pela atual legislação. Vejam que a Superintendência Geral, que de certa forma sucede a antiga Secretaria de Direito Econômico, nas suas competências instrutórias, investigatórias, mas ela ganha também uma competência decisória própria. Então, a Superintendência Geral, no que diz respeito à aprovação de atos de concentração, ela pode fazê-lo e de forma terminativa. Claro que nas hipóteses em que ela entenda que o ato deve ser rejeitado, em que esse ato tenha que ser aprovado com restrições, ou mesmo quando não houver elementos conclusivos sobre os efeitos anticoncorrenciais daquela operação, ela necessariamente tem que submeter essa operação ao Tribunal Administrativo. Mas, na hipótese, então, de aprovação de operações mais simples, ela pode fazê-lo diretamente. É claro que, nesses casos, o Tribunal Administrativo poderá conhecer da operação se algum dos conselheiros avocar essa operação. Essa é uma faculdade expressamente prevista pela lei, ou também se houver recurso de algum terceiro interessado. Mas uma coisa é certa, se não houver, a decisão, então, da SG passa a ser a decisão definitiva no âmbito do sistema. E isso, é claro, imprime uma grande agilidade, principalmente para essas operações mais simples. E, aliás, esse foi um dos objetivos da atual resolução número 2 do CAD, disciplinar também esse procedimento sumário para possibilitar, então, essa devida agilidade. É claro que essa alteração estrutural, ela pressupõe uma sintonia entre o Tribunal Administrativo e também a Superintendência Geral. O Tribunal, de alguma forma, precisa acompanhar o trabalho da Superintendência, precisa se sentir devidamente esclarecido, ter as devidas informações sobre aquelas operações, sob pena de, na insuficiência desses dados, na insegurança em relação à condução daquelas operações, se sentir muitas vezes no dever de ter que avocar todas as operações nas quais ele tenha dúvidas.
Então, a gente pode dizer que realmente a nova lei traz um novo modelo de controle e que esse modelo vem funcionando muito bem. E, aliás, com isso, até responder a uma das grandes críticas que vinha sendo feita à Lei 2.529. Parece-me que, em relação ao modelo em si, não havia maiores dúvidas de que o controle prévio é muito mais adequado do que o controle a posteriori. E não é sem razão que ele é adotado pelas principais jurisdições antitruste do país. Talvez a dúvida que existisse era se o CAD teria maturidade institucional para lidar com essa nova forma de controle. Se ele teria agilidade, se ele teria infraestrutura exatamente para fazer o seu trabalho de uma maneira célere, de uma maneira ágil. E, felizmente, acho que após esse mais de um ano de vigência da nova lei, o CAD vem demonstrando que sim, que ele tem condições. E, de fato, até essa modificação estrutural que ocorre com o novo papel da Superintendência Geral traz uma modificação interessante no perfil do Tribunal Administrativo, que passa a ser mais qualitativo do que quantitativo. A Superintendência Geral passa a funcionar, principalmente no âmbito do controle de concentrações, como uma espécie de filtro, de forma que ela é capaz de decidir esses casos mais simples e enviar para o tribunal apenas os casos mais complexos, de forma que o tribunal passa a dedicar o seu tempo, a sua energia aos casos mais complexos. E uma das consequências positivas, inclusive, dessa modificação tem sido, inclusive, haver mais tempo, haver mais energia e haver mais recursos para que possamos nos dedicar também ao julgamento de condutas, já que o CAD, na sistemática da lei anterior, muitas vezes ficava tão assoberbado com os atos de concentração que muitas vezes não tinha o devido tempo para também se dedicar à questão das condutas. Então, eu particularmente tenho uma impressão muito positiva sobre a adoção desse controle prévio. É claro que é um controle que traz aí inúmeros desafios. A questão, por exemplo, do tempo a ser utilizado nas operações complexas ainda é algo que nos preocupa. A questão da consumação antecipada dos efeitos dessas operações, como pode ser descoberta, como pode ser tratada uma vez descoberta, quais são as consequências. Enfim, todas essas questões são, de fato, desafios inerentes ao controle prévio, mas que não afastam, ao meu ver, de nenhum modo, a importância da adoção desse controle pela Lei 2.529. Outro aspecto, e agora já passando para o segundo tópico da minha fala, em que a Lei 2.529 altera a lei anterior, foi no sentido de procurar dar uma definição maior ao que vem a ser o ato de concentração. Na verdade, se ele é o pressuposto do controle de concentração, acaba sendo exatamente uma das questões primordiais com as quais lida a autoridade antitruste. E passa a ser uma questão ainda de maior importância no contexto de um controle prévio. Porque, na sistemática da lei anterior, como o controle era posteriori, as partes, na dúvida, submetiam aquela operação ao CAD, mas isso não trazia nenhuma repercussão sobre a consumação dos efeitos. Agora a questão é bem diversa. Precisamos ter critérios realmente mais nítidos e mais claros do que deve ser submetido ao CAD, porque, se se trata realmente de uma operação de submissão obrigatória, essa operação não pode produzir efeitos antes da aprovação pelo CAD. Daí porque essa preocupação com a delimitação do que vem a ser o ato de concentração, se já era um problema sob a égide da lei anterior, se torna um problema ainda maior sob a égide da atual legislação. É claro que, intuitivamente, todos nós conseguimos aqui fazer a diferença entre o aumento de poder econômico que decorre do crescimento interno da empresa e aquele aumento de poder econômico que decorre de alguma agregação de poder empresarial entre dois ou mais agentes. A questão é que existem diversas formas de agregação desse poder empresarial, diversos níveis, diversos graus. E a dificuldade da autoridade antitruste diante de um modelo de controle prévio é exatamente a de separar o joio do trigo. É exatamente a de identificar com o mínimo de clareza e precisão o que deve ser submetido ao
controle do CAD e o que não deve. Vejam que o atual artigo 90 da lei, ele tem essa finalidade de, desde já, especificar o que vem a ser considerado um ato de concentração. Ele fala das chamadas operações de compenetração societária, em relação às quais aí não temos maiores dúvidas, fala da aquisição do controle, e, a partir daí, nós já começamos a ter várias dúvidas. Estamos falando de que tipo de controle? Estamos também falando de controle minoritário, estamos falando de controle gerencial. Aliás, o controle, para efeitos do direito antitruste, ele tem o mesmo sentido do controle para efeitos do direito societário? Ou, na verdade, ele tem outros parâmetros? Como lidamos com questões de influência significativa? Como lidamos com participações societárias que, enfim, podem não levar ao controle no sentido societário, mas podem levar, sim, ao controle no sentido concorrencial, porque, de alguma forma, indica essa reunião, essa agregação, essa integração entre as partes que, de certa forma, participam daquela operação. No que se diz respeito, então, ao inciso 4º, temos aí um outro desafio, né? E eu falo o inciso 4º porque, de certa forma, essa questão da participação societária, de alguma maneira, já foi tratada na atual resolução número 2. É uma resolução que já procura tratar de forma objetiva sobre esses critérios de notificação, respondendo aí a essa necessidade de previsibilidade dos critérios de notificação. Porém, ainda não temos um posicionamento mais claro do CAD a respeito das hipóteses do inciso 4º. Nessa hipótese, a lei contempla os consórcios, em relação a eles não há maiores problemas, porque, mal ou bem, eles estão regulados pela lei, mas a lei menciona também as joint ventures e também os contratos associativos. O que vem a ser, então, uma joint venture e o que vem a ser um contrato associativo? Vejam que a resposta, mais uma vez, não é trivial. Até porque contratos empresariais, especialmente de longa duração, tendem a criar uma cooperação diferenciada entre esses contratantes. Isso, por si só, configura uma concentração ou não? Em que medida, então, esses contratos deverão ser submetidos ou não ao CAD? Se trata, ao meu ver, sem dúvida nenhuma, também de uma delicada questão e uma importantíssima questão que o Conselho, muito em breve, terá que tratar. E repito mais uma vez, aqui a grande preocupação é de oferecer aos agentes econômicos critérios minimamente previsíveis para a notificação. Todos nós sabemos que a criatividade empresarial é grande, que os arranjos contratuais e societários também são complexos, ou seja, se chegar a uma regulamentação perfeita é praticamente impossível, mas alguma regulamentação, critérios minimamente consistentes para a notificação realmente precisam ser construídos, sob pena de se gerar uma instabilidade muito grande no seio empresarial em relação a esses atos que devem ou não ser submetidos. Ainda há uma terceira modificação, sobre a qual eu gostaria de mencionar, a questão dos critérios objetivos de notificação. Todos nós sabemos que esse controle de concentração, ele é um controle, por definição, especial. E isso se torna mais importante no contexto de um controle prévio. É claro que apenas aqueles atos que, a priori, despertam preocupações anticoncorrenciais deveriam estar submetidos a esse tipo de controle, sob pena até de criarmos uma espécie de engessamento da atividade empresarial, já que, se todos os atos que devem ser submetidos a controle não podem consumar os seus efeitos, e se a gente estende por demais o objeto dessa notificação, consequentemente, a gente está estendendo os efeitos dessa impossibilidade de produção de consequências de consumação dessas operações. Daí porque a lei acaba adotando parâmetros que são considerados altos para essa notificação. A própria lei já trabalhava com um critério de faturamento que era um critério expressivo. Esse critério já foi alterado por portaria interministerial e hoje nós temos um critério de notificação que pressupõe faturamento de uma das partes 750 milhões e da outra de 75 milhões. Claro que são, portanto, parâmetros, de certa forma, bem altos.
Por um lado, também, além desses parâmetros altos, a nova lei ela não menciona o critério de market share, tal como havia na lei anterior. E esse critério de market share era interessante porque muitas vezes possibilitava o conhecimento de operações que estavam mais restritas a mercados estaduais, municipais ou até menores. Aqueles que atuam no CAD sabem que há uma série de serviços, de atividades econômicas, nas quais os mercados relevantes, do ponto de vista da dimensão geográfica, são, inclusive, menores do que os municípios, podem ser, inclusive, raios desses municípios. De forma que, considerando um mercado relevante do ponto de vista geográfico menor, o critério de market share muitas vezes possibilitava que o sistema se deparasse com operações mais voltadas aí para realidades locais, o que muitas vezes já não acontece com um critério apenas de faturamento bruto, que é o que está previsto na atual legislação. De certa forma, esse problema poderia ser contornado com o parágrafo 7º do artigo 88. Esse parágrafo tem uma importantíssima função na sistemática da Lei 2.529. Ele funciona como uma espécie de válvula de escape, na medida em que ele possibilita que o CAD conheça de qualquer operação no prazo de 1 ano, a partir, então, da realização dessa operação, sem atribuir nenhum critério objetivo para que haja, então, esse conhecimento. Então, ele possibilita a ampla utilização da discricionariedade do CAD para que, diante de uma operação que, mesmo não atendendo aqueles requisitos objetivos, ele entenda que possa gerar efeitos anticompetitivos, que ele possa, então, conhecer dessa operação. Mas vejam também que, para esse dispositivo ter eficácia, há necessidade aí do CAD ter também um sistema minimamente adequado de monitoramento. Há necessidade também de haver uma interlocução maior com a sociedade, com o Ministério Público, enfim, com todos aqueles que possam também trazer ao conhecimento da autoridade antitruste operações que, embora não preencham aqueles requisitos objetivos previstos na lei, possam, sim, gerar efeitos anticompetitivos. Então, certamente que esse será aí, acredito eu, um dos grandes desafios do CAD nesse atual momento. Exatamente encontrar aí um devido critério para que, além daquelas operações de notificação obrigatória, ele possa exercer uma adequada supervisão sobre operações que estejam fora desses critérios. Eu acredito que o meu tempo já está se esgotando. Eu gostaria, para encerrar, tão somente de mencionar uma última modificação da Lei 12.529 e que, inclusive, converge com várias das observações que foram feitas aqui nos painéis anteriores dessa manhã, porque, de certa forma, ela enseja uma reflexão maior sobre quais são os objetivos do direito da concorrência, que metodologias devem ser adotadas pela autoridade antitruste no julgamento, na análise desse tipo de operação. Quando a gente lê, por exemplo, o parágrafo 6º do artigo 88 da nova lei, nós vamos verificar que a lei diz: os atos a que se refere o parágrafo 5º deste artigo poderão ser autorizados desde que sejam observados os limites estritamente necessários para atingir os seguintes objetivos. No inciso 1, cumulado ou alternativamente, aumentar a produtividade ou a competitividade, melhorar a qualidade de bens ou serviços, ou propiciar a eficiência e o desenvolvimento tecnológico ou econômico. E aí vem o inciso 2º. Sejam repassados aos consumidores parte relevante dos benefícios decorrentes. Na verdade, essa questão dos consumidores ela já estava presente na legislação passada. A legislação passada falava, inclusive, da distribuição equitativa de benefícios entre as partes, por um lado, e os consumidores, por outro. Mas, de toda sorte, a legislação passada admitia alguma flexibilização desse requisito, porque ele era um dentre 4 que poderiam, então, ser flexibilizados diante do bem comum, interesses da economia nacional, que era aproximadamente a redação do antigo artigo 54. Agora, o parágrafo 6º, ao meu ver, ele reforça a importância dessa participação do consumidor
nos benefícios desse ato e nos traz, portanto, desafios, ou seja, como avaliar esse tipo de benefício? Que metodologias estão disponíveis, se é que existem, para que possamos dar algum tipo de concreção a esse tipo de problema? Na verdade, aqueles que têm um acompanhamento mais direto da realidade da autoridade antitruste sabem muito bem que até a questão das eficiências, ela acaba sendo extremamente delicada. Nem sempre é fácil mensurar, nem sempre é fácil trabalhar com isso. Daí porque muitas vezes as autoridades antitruste se sentem mais seguras em trabalhar com critérios, digamos, mais concretamente definidos, né? Questão de market share, ver se tem possibilidade de exercício de poder econômico, rivalidade, barreiras à entrada, dentre outros. Porém, certamente que, ao meu ver, essa questão da distribuição dos benefícios do ato com os consumidores é uma questão que, se já tinha relevo na lei anterior, passa a ter um relevo ainda maior na atual lei, de forma a nos desafiar, principalmente a nós, enquanto autoridades antitruste, a encontrar mecanismos para a devida implementação da lei, sempre lembrando que esses mecanismos precisam ser consistentes, que esses mecanismos precisam também atender a esses requisitos de previsibilidade, sob pena de também gerarem aí consequências que podem ser extremamente danosas para a vida empresarial. Eu acho que são basicamente essas as considerações que eu teria a fazer sobre o tema e agradeço desde já a atenção de todos. Muito obrigada.